Nós estamos falando sobre o reino de Deus, o melhor lugar para se viver. Estamos explorando esse tema, levando essa série a compreender, nos fazer entender e compreender como é maravilhoso vivermos lá, como é maravilhoso compreendermos e vivermos desfrutando de tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Daniel capítulo 2, versículo 44. Hoje nós vamos correr um pouco, porque eu quero expandir o seu entendimento com relação a isso, para aquilo que Deus tem para nós. Daniel capítulo 2, verso 44. Alguns textos nós vamos abrir para ler, outros vamos apenas citá-los. Então você pode acompanhar no telão e daremos seguimento. Daniel capítulo 2, 44 diz assim: nos dias desses reis, porém, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, mas esmigalhará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Veja só, Daniel lá atrás profetizou que viria um reino. Ele estava, se você estudar o livro de Daniel, ele estava falando sobre os reinos. Havia uma sucessão nos reinos. Ora o Império Romano, ora o Império Persa, ora o Império Otomano, e havia a sucessão dos reinos. Mas ele levantou-se como um profeta e profetizou que Deus iria levantar um reino que não seria tomado por outro povo, mas que seria um reino que seria estabelecido para sempre. Sabe, irmãos, o reino de Deus viria conforme o sonho revelado por Daniel, não teria fim, venceria todos os reinos da terra, e de ninguém seria vencido. Seu governo seria eterno e vencedor por onde quer que ele se estendesse. O reino, irmãos, é o lugar onde o governo do rei, é o lugar onde o domínio e a autoridade do rei se manifesta. Muitas vezes nós não temos a compreensão de entendermos o reino, porque vivemos num país democrático, onde a democracia governa, o estilo de governo é a democracia. Então há uma sucessão de governos, de governantes, de governadores, de presidentes. E sem querer dizer mal ou bem, mas muitas vezes isso nos impede de entender o funcionamento da monarquia. Um rei, ele é marcado e ele é estabelecido pela sua grandeza, não por aquilo que ele tem, não por aquilo que ele possui, mas pela extensão da grandeza ao seu povo, aos seus súditos. Um rei não é marcado pelos palácios que possui, mas pela riqueza distribuída entre todo o seu reino. Por isso que o reino é o lugar do governo, é onde se manifesta o poder, é onde se manifesta a autoridade, é a extensão da sua vida, do seu reinado e de seu poder. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz em 4:20: pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude ou poder. O poder de Deus é que se manifesta no reino. No reino de Deus não é um lugar físico, não é um lugar tangível, não é um lugar perceptível aos olhos naturais ou humanos, como temos falado, mas é um lugar espiritual, onde o governo, a justiça, a vontade e o poder de Deus se manifesta e prevalece. Foi por isso que a palavra diz em 1 Coríntios 15:50: e agora digo isso, irmãos, e a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, porque a carne e o sangue são coisas corruptíveis, são coisas passageiras. O reino de Deus foi estabelecido na terra por Jesus, lembra? Ele veio para cá para estabelecer o seu reino, e na sua vinda ele começa então a pregar. Mateus 4:17, desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Marcos, escrevendo sobre isso, disse: o tempo já está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Irmãos, sem arrependimento, sem mudança da forma de pensar, jamais entraremos e viveremos no reino de Deus. Pois lá quem governa é o Senhor, segundo as suas leis, os seus princípios e mandamentos. Lembre-se, foi Jesus que abriu a porta.
Ele disse lá em João 10:9: eu sou a porta, todo aquele que entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagens. Ou seja, o próprio Jesus abriu a porta para entrarmos e vivermos no reino, desfrutando de tudo o que Ele tem. Há um texto em Colossenses que eu quero chamar a sua atenção, Colossenses 1:12, nós temos falado sobre esse texto. Diz assim: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou do poder ou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção através pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Sabe, irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Deus tem nos dado em toda a festa de Hanukkah palavras proféticas para o nosso ano, e esse final de semana não será diferente. Então se prepare, venha no sábado, não venha só no sábado, ou não venha só no domingo, venha no sábado e no domingo, porque Deus trará uma palavra de direção para a sua vida e para a sua família no próximo ano. Escute o que eu estou dizendo, algo está ardendo no meu coração, e eu tenho certeza que Deus vai derramar algo que vai trazer uma abertura de um entendimento para você viver a manifestação gloriosa e poderosa do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa e em tudo que você fizer, amém? Agora, para entrarmos e vivermos no reino, Jesus explicou e respondeu isso para Nicodemos, lá em João 3. Ele disse: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Temos que nascer de novo, mas temos que nascer pelo conhecimento, pela abertura da palavra de Deus. Ou seja, temos que nos apropriar do ensino das suas palavras, temos que cumprir, descemos as águas do batismo, e isso nos permite entrar no reino. Mas nós permaneceremos lá se nós permitirmos que o Espírito Santo de Deus dirige, governe, direcione o nosso viver, porque jamais conseguiremos permanecer no reino no nosso próprio querer, no nosso próprio entendimento. Sabe, irmãos, se assim nós fizermos, nós vamos viver os melhores dias das nossas vidas. Pois quando fazemos isso, nós morremos para o nosso eu, morremos para a nossa vida aqui na terra e começamos a viver as promessas dele, os benefícios do reino, que estão disponíveis não apenas na eternidade, mas a partir de hoje, a partir de agora. Sabe, irmãos, no reino de Deus nós desfrutamos do poder de Deus. Diga para o seu irmão: no reino de Deus nós desfrutamos, diga para ele, eu e você, do poder de Deus. O poder de Deus em nossas vidas, o poder de Deus em nossas famílias, o poder de Deus em nossos ministérios. Sabe, irmãos, é isso que nós precisamos entender. Muitas pessoas deixam de viver o poder porque elas se veem incapazes, elas se veem despreparadas, elas se veem assim, elas não têm tanta fé, elas não jejuam tanto, elas não fazem. Irmãos, isso não tem nada a ver com o poder. O poder de Deus se manifesta em nós quando nós decidimos entrar no reino, viver no reino, porque o poder não é meu, o poder não é seu, é o poder de Deus através de você. O que nós precisamos é entrar, o que nós precisamos é entender e entrar no reino e vivermos lá. Essa é a chave, esse é o entendimento. Por isso que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Nós podemos viver no sobrenatural de Deus. Nós falamos isso aqui muito explicitamente domingo passado, manifestando aqui as cadeiras, como que é o sobrenatural de Deus. O sobrenatural é aquilo que está acima da natureza humana, acima da capacidade humana, é como Deus se manifesta. Nós podemos viver isso em todas as áreas da nossa vida, sendo supridos pelas pastagens. Lembra que nós falamos? Que se manifestam como suprimentos espirituais, fala sobre perdão, salvação, libertação, redenção. Suprimentos emocionais, fala sobre a cura da alma, fala sobre a libertação de comportamentos limitadores, fala a restauração e o equilíbrio das emoções.
Temos ainda os suprimentos familiares, que fala da bênção sobre o casamento, a bênção de Deus sobre a criação e a proteção dos filhos e da família. Temos ainda os suprimentos físicos, que são a cura do corpo, a manifestação dos milagres e soluções de problemas nesta vida. Além dos recursos financeiros, que são inesgotáveis no reino de Deus. Sabe, irmãos, Deus prometeu que você seria vencedor. Abra aí Apocalipse capítulo 17. Abra sua Bíblia aí. Gostaria que você lesse esse texto, para que você marcasse esse texto na sua Bíblia. Apocalipse capítulo 17. Essa é uma promessa para você. Você deve gravar esse texto aí. Apocalipse capítulo 17, versículo 14. Diz assim, Apocalipse 17, 14: guerrearão, combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro porque Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com Ele, chamados eleitos e... Tem algum eleito e fiel aqui? Então diga para o seu irmão: você vai vencer o mundo, você vai vencer o pecado, você vai vencer todas as coisas dessa terra. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Você não foi criado para ser derrotado, perdedor. Assim como Jesus venceu, você também vai vencer. Você precisa se apropriar da verdade de Deus sobre a sua vida, irmão. No reino de Deus, o que vale é a verdade de Deus e não a sua. O que vale são os pensamentos de Deus e não os seus. É por isso que nós temos que viver lá. É por isso que nós dependemos do Espírito Santo para nos convencer. Quantas vezes você se olha no espelho, ou diante das guerras, das lutas, das dificuldades, você se vê incapaz de vencer, se vê impotente e incapacitado para vencer, para ultrapassar. Eu sei que você pode se ver assim, mas você tem que acreditar que aquilo que Deus diz é a verdade para você. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Se aproprie da verdade de Deus. É por isso que nós precisamos viver lá. Sabe, irmãos, se Jesus venceu, nós também venceremos. E Ele veio trazer o reino, Ele veio manifestar o reino. Todos nós venceremos com Ele. Em João 18:36, Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus súditos combateriam para que eu não fosse entregue aos judeus. Jesus estava para ser entregue aos judeus, aos religiosos. Então Ele diz: mas agora o meu reino não é daqui, não é da terra. Entenda uma coisa, essa palavra reino no grego é basileia, que significa o poder real, a realeza, o domínio e o governo. Sabe, irmãos, o governo de Jesus, o poder real de Jesus não é ou não vem desta terra, não vem de uma condição humana, de uma capacidade natural para compreender e desfrutá-la. Ainda que se manifeste na terra, ela se sobrepõe sobre a terra. Não vem da terra, ela vem do céu, vem do Deus Todo-Poderoso. É por isso que não terá fim. É por isso que os homens não poderão destituí-lo desse cargo, dessa posição. O reino de Deus somente crescerá e se estenderá nesta terra, e ninguém poderá destruí-lo. Diga para o seu irmão: é por isso que você precisa viver lá. Se você entender que se você estiver no reino, toda a situação que você enfrentar, você vai vencer. Diga para o seu irmão: toda a situação que você enfrentar, você vai vencer. Isso é viver no reino. Isso é entender e funcionar no reino. Sabe, irmãos, Jesus se tornou o Cordeiro. Jesus se tornou o Messias, o Salvador, a porta para que eu e você entrássemos no reino e desfrutássemos de todas as bênçãos, de todas as promessas de Deus para seus filhos. Mas entenda, escute,
Entenda algo. Para vivermos no reino e desfrutarmos de tudo que Deus criou para nós, não basta ter uma boa intenção. Temos que ter atitudes. Abra comigo aí em Mateus capítulo 7, verso 21. Vamos analisar esse texto porque nós vamos ler alguns versículos aí. Mateus capítulo 7, verso 21. Olha o que Jesus disse. Opa. Diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos... Olha só. Nós vivemos num tempo onde as pessoas vivem correndo, sim ou não? Todo mundo está correndo, todo mundo está com pressa, todo mundo está buscando sempre algum ou todos os interesses que lhe competem, pessoais ou não. Todos os dias temos necessidades novas, que geram desejos novos, anseios novos a buscar, sonhos novos a conquistar e tantas outras coisas que almejamos e lutamos para conseguir. Não há nada de errado nisso. Mas por causa disso, muitas vezes, nos vemos envolvidos em situações ruins e problemas que não prestamos atenção ou não damos a real importância a eles. Por exemplo, estamos chegando no final do ano. Todo mundo está feliz porque está recebendo 13º, né? E muitos pais tentam comprar o amor dos seus filhos com presentes caros. E por que tentam comprar? Porque durante o ano todo, muitos deles estavam ausentes. Ignoraram por completo os filhos, o relacionamento com eles. Não é assim que acontece com muita gente? Muitas vezes ainda, os pais ficam chateados quando seus filhos o ignoram. Se rebelam contra a autoridade deles. E dizem ainda os pais: olha, eu gastei tanto dinheiro para dar aquele presente para o meu filho, veja como ele me retribui. Ou seja, achamos que um ano de ausência, de separação, de desprezo, no relacionamento com os filhos, será transformado, mudado e corrigido com apenas um presente. Não é assim que acontece? Tentamos ainda justificar, ou mesmo transferir a nossa responsabilidade, dizendo: olha, mas eu estive fora todo esse tempo para poder viabilizar e comprar esse presente caro. Então ouvimos do filho dizer: eu nunca quis esse presente caro, o que eu queria era a presença do meu pai comigo. Todos os dias, os finais de semana, junto comigo. E então, alguns pais dizem: esta não foi a minha intenção, eu sempre te amei, sempre desejei estar com você, eu sempre sonhava em estar com você, eu sempre quis, e etc, etc, e etc. Irmãos, quantos estão vivendo desta maneira, acreditando que a sua boa intenção é o que vale na vida? Isso ocorre em tantas áreas na nossa vida. Outro exemplo, no trabalho. Eu queria trabalhar melhor, eu até tentei, mas quando vi meu chefe não fazendo nada, alguns dizem, eu fiquei revoltado e então passei a não fazer nada também. Mas você sabe, eu até queria fazer, mas era injusto. Na escola, os alunos dizem: olha, professor, eu até tentei estudar, vou ser sincero, mas o meu amigo, ele me ligou, me chamou para ir ajudá-lo com um problema que ele tinha. Sabe como é que é?
um dos jogadores do seu time havia se machucado. E ele tinha um jogo naquele dia, então eu tive que ir socorrê-lo. Eu até queria ter estudado mais, mas você me entende, não é? As pessoas, por exemplo, na padaria, ao receber um troco errado a mais, a maior, dizem: olha, Deus, você sabe que eu sou honesto, você sabe que eu sou uma pessoa honesta, mas você sabe a minha situação atual, nesse momento, minhas necessidades, e eu sei, Deus, foi o Senhor que enviou para mim esse recurso. Afinal, Deus é bom em todo tempo. Irmãos, quantas pessoas estão se enganando vivendo assim? Acreditando que o que vale nesta vida é a nossa boa intenção, mesmo que as nossas atitudes contrariem aquilo que falamos. Quantas pessoas vivem assim, irmãos? Quantas? Quantas pessoas acreditam nisso? Quantas pessoas desenvolvem argumentos para sustentar histórias como essa? Quantas vezes este mesmo pensamento e prática acontece dentro da igreja? Ah, eu queria ser santo, apóstolo, mas eu queria ser fiel, mas eu queria ser comprometido, mas eu queria ser um bom líder, mas... E sempre terminamos as nossas frases assim: mas o Senhor sabe, né, Deus? O Senhor me entende. Quantas vezes nós usamos essas palavras para justificar, tentando justificar aquilo que é injustificável? Escute, eu quero dizer para você nesta noite, com certeza Deus sabe de todas as coisas. E foi por isso que Jesus disse, Mateus 7:21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Olha aqui, ele começa dizendo: nem todo o que me... Põe para mim o texto. Nem todo o que me... Dizer é fácil, irmãos. Dizer é fácil. Palavras não atraem o olhar nem o favor de Deus para nós. Eu vou repetir essa frase. Palavras não atraem nem o olhar, nem o favor de Deus para mim e para você, mas as atitudes sim. As nossas ações sim. De nada adianta falarmos que amamos ao Senhor Jesus, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Rei, o nosso Senhor, se com as nossas ações isso não acontece. Consegue entender? Por que às vezes nós não conseguimos experimentar o poder sobrenatural de Deus nas nossas vidas? Por que muitas vezes nós não conseguimos viver lá no reino, desfrutando dos benefícios, dos milagres, dos propósitos? Não é porque o chamamos de Senhor que nós entraremos no reino. Me permita fazer uma citação aqui. Um dos temas da nossa aula da liderança avançada é evangelismo. Algo que está pertinentemente ligado ao evangelho, à salvação do reino. E nesse tema de ensino que fomos envolvidos, fomos aprofundados,
chegamos no desafio da prova. E a prova era, eu teria que pregar o evangelho para 2 pessoas. Sabe, irmãos, eu não falei isso para eles ainda, mas vou falar para vocês. Eu me espantei com a dificuldade de alguns. Como eu posso dizer que eu amo o Senhor se eu não consigo falar dele para outra pessoa? Como eu posso dizer que sou parecido com Cristo se eu não consigo? Ou se eu só posso fazer isso se eu for impulsionado por uma cobrança? Outros ainda disseram, para que eu preciso fazer isso? Outros disseram, mas eu não posso, eu não consigo. Irmãos, nós amamos mesmo o Senhor? Sabe, queridos, não é porque um dia nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, que em nossas orações o chamamos de Senhor, que 1, 2, 3 ou 4 vezes por mês viemos à igreja, que isso nos dá o direito de entrar e desfrutar dos benefícios do reino de Deus. Absolutamente não. Olha só, entrará no reino dos céus aquele que faz a vontade de meu Pai. Ei, não é aquele que fala a vontade, é aquele que faz a vontade. Nós temos que ter atitudes, ações condizentes com aquilo que Deus nos fala, nos ensina, para que possamos entrar no reino, para que possamos viver no reino, para que possamos desfrutar de tudo aquilo que Deus criou para nós. Nós precisamos, irmãos, ter atitudes que sejam condizentes com as suas palavras, com as palavras que Ele nos deixou, com os ensinamentos da sua palavra. Olha o que Jesus disse em outro momento, Mateus 15, 8, diz assim: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. No verso seguinte ele diz: em vão me adoram. Olha só, em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são dogmas, rituais humanos, normas de homens. Só. De nada adianta, irmãos, fazermos para Deus aquilo que nós queremos, do jeito que nós queremos, da maneira que nós achamos que deve ser. Não adianta o servirmos segundo a nossa doutrina, segundo o nosso pensamento. Ei, quantos estão cumprindo o seu chamado de qualquer jeito? E ainda dizem: Deus sabe que eu queria fazer melhor, mas se esquecem do que a palavra de Deus diz. Jeremias 48:10 diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, ou relaxadamente, ou negligentemente. Maldito. Quantos reconhecem que Deus é a melhor coisa em sua vida, e que Jesus é o único que pode salvar sua vida da morte e do inferno, mas diante do convite para descer as águas do batismo, relutam, fogem e dizem assim: eu até queria, mas Deus sabe que eu ainda não estou pronto. Ou ainda, no próximo eu irei. Se esquecem daquilo que Jesus disse, Marcos 16:16: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quantos sabem que Jesus morreu na cruz
para nos fazer livres da escravidão do pecado. E o desejo de Deus como Pai é que vivamos em santidade, sem pecados. Mas mesmo assim, continuam vivendo segundo as paixões, os desejos da sua carne, indiferente e sem nenhum temor a Deus. Quantos? Eu não estou falando, irmãos, dos escorregões que podemos sofrer na caminhada, das quedas que esporadicamente sofremos, mas daqueles que jamais se esforçam para deixar de fazer aquilo que já sabem que ferem o seu relacionamento com Deus. E ainda dizem: então Deus, você sabe que eu até queria viver em santidade, mas a carne é fraca, o diabo está furioso, você sabe, né? Se esquecem do que a palavra de Deus diz. 1 Pedro 1, 14 a 16 diz: como filhos obedientes, não vos conformeis com os desejos, com as concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Ou seja, olha só, não tome a forma da maneira que você tinha antes, não se acomode dessa maneira. Antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Pois está escrito: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Quantos sabem que a família é o melhor ou o maior presente que Deus poderia ter nos dado nesta terra? Mas mesmo assim, como se diz, vivem uma vida como de solteiro. Ou então vivem uma vida alheia às necessidades dos seus filhos, dos seus cônjuges. Quantos menosprezam suas esposas, seus maridos, trocando-os por desejos egoístas e egocêntricos? Quantos pais não têm tempo para os seus filhos, estão sempre ocupados com o trabalho, necessidades, ou até mesmo com o seu lazer e prazer? Quantos cônjuges não buscam mais satisfazer os desejos e os anseios e as vontades do seu par? Mas depois, quando o inimigo entra na sua casa, na sua família, rouba e destrói o relacionamento conjugal, os seus filhos, muitos então dizem: você sabe, Deus, que eu tentei de tudo, eu sempre tive as melhores intenções com a minha família, mas você sabe, né? Nem tudo que a gente quer, a gente consegue. Você me entende, né, Deus? Se esquecem do que a palavra de Deus diz. Lucas 11, 21 diz assim: quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, em segurança está tudo o que tem. Sabe, irmãos, quantos deixaram de defender, de proteger as suas casas? Efésios capítulo 5 diz assim: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 3, 1, diz assim: semelhantemente vós, mulheres, sede submissa aos vossos próprios maridos, para que também, se algum deles não obedecem à palavra, pelo procedimento de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. Deuteronômio 6 diz assim, versículos 6 e 7: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu, pais, ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Sabe, irmãos, quantos aprenderam e sabem que existe
para cada um de nós uma prosperidade abundante e inesgotável no reino de Deus. E que o caminho para nós vivermos dela, desfrutarmos dela, está no princípio da semeadura. Quantas palavras proféticas são liberadas desse altar para abençoar a vida de cada pessoa nesta casa. Quantos ensinos são trazidos para trazer o melhor, o maior entendimento e fé para suscitar uma abastança maior na vida, na família de cada discípulo desse lugar. Quantas oportunidades Deus te dá para operar um milagre financeiro em sua vida. Mas mesmo assim, muitos dizem que estão oferecendo o seu melhor para Deus. Então levantam do seu lugar, pegam um envelope, entram na fila e colocam no gasofilácio um envelope vazio. Ou dizem ainda: você sabe, Deus, que eu queria trazer aqui o meu melhor, a minha melhor oferta, o meu melhor dízimo, a minha primícia, mas no momento eu não tenho nada. Ou eu só tenho essa nota. Você me entende, né, Deus? Sabe, irmãos, as pessoas se esquecem o que a palavra de Deus diz. Eles semeiam ventos, Oséias 8:7, eles semeiam vento e colhem tormentas ou tempestades. E diz o versículo seguinte: não haverá colheita. Segundo Coríntios 9:6 diz: e digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com abundância ou fartura, com fartura também ceifará. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Sabe, meus irmãos amados, no reino de Deus, de nada adianta a nossa intenção ou o nosso discurso. O que vale são as nossas atitudes, as nossas ações. Ei, não se engane com falsos discursos. Não se engane com falsos discursos. Olha o que o apóstolo Tiago disse. Tiago 1:22, sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. No verso 25 ele diz: aquele porém que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas um executor, um praticante da obra, este será bem-sucedido ou bem-aventurado no que fizer. Ei, pare um pouquinho e preste atenção no que eu vou dizer. Imagine só, se Jesus, obedecendo ao pedido do Pai, então ele desceu ao céu para viver como homem, vencer o pecado, anunciar a salvação, morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Imagine se ele lá no Getsemane, ele orasse assim: olha, Pai, eu fiz tudo o que o Senhor me pediu, eu deixei a minha glória no céu, estou vivendo aqui nesse corpo terreno, eu não pequei, eu ensinei as suas palavras para eles, mas eu não vou morrer nesta cruz. Não eu. Eu até gostaria, Paizinho, mas ser crucificado, isso já é demais. O Senhor não acha? Então, Pai, dá um jeito aí. Você sabe que eu até faria isso, mas você me entende? Sabe que eu fui fiel até aqui. Eu te pergunto, aonde eu e você estaríamos agora? Aonde estaríamos cada um de nós? Volte lá para Mateus 7. Mateus 7, nós lemos o 21, vamos ler o 22. Diz assim: muitos
me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos os demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que serão as nossas práticas. Serão as nossas práticas que nos levarão ao céu ou ao inferno. Serão as nossas atitudes que nos farão entrar no reino ou não. Um dia Jesus voltará para buscar a sua igreja. Assista esse vídeo comigo. La Biblia dice que el Señor mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y así estaremos siempre con el Señor. Pero ¿cuándo serán estas cosas? La Biblia dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor Jesucristo podría venir por los suyos en esta misma semana. El Señor podría venir en este mismo día. El Señor podría venir en este mismo instante. Jesus voltará para buscar a sua igreja. E você? Vai subir com a igreja ou vai ficar aqui na terra? Qual será o seu destino? Não serão as suas palavras que ditarão o seu destino, e sim as suas atitudes. Marcos capítulo 1, versículo 14, Jesus diz: depois que João foi preso, veio Jesus para Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o reino está cumprido, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Para entrarmos no reino de Deus, temos que nos arrepender primeiro e depois crer. Sem arrependimento, ninguém entra no reino de Deus. Sem uma mudança de mentalidade, de atitude, ninguém consegue entrar no reino de Deus e no céu. Sem mudança, ninguém subirá. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, somente aqueles que se arrependeram e mudaram é que subirão. Você subirá ou você ficará? A sua decisão hoje pode mudar o destino da sua vida, da sua família e a sua eternidade. Você pode se arrepender hoje e entrar no reino de Deus e ficar lá até quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Então você subirá e viverá a eternidade em festa ao lado dele. O que você vai escolher? Convido você a ficar de pé. Convido você a fechar os seus olhos e se colocar em oração diante do Senhor. Peça ao Pai que lhe perdoe. Peça ao Pai que lhe perdoe pelos discursos enganadores, pelas práticas contrárias à palavra do Senhor. Se preciso for, peça perdão, se arrependa. Peça
Peça que o Espírito Santo te ajude a transformar verdadeiramente a sua vida. Convido você a orar, como se hoje fosse o último dia, o seu último dia aqui na terra. Como se amanhã não tivesse contas para pagar, como se amanhã não tivesse nada a desfrutar. Ou o céu, ou o inferno. Feche os seus olhos e comece a orar.